Hoje eu conversando com uma moça, eu soltei uma enquete, né? Hoje, sobre as doenças. E Bert Hellinger, ele cataloga algumas doenças, né? E ele faz a associação de acordo com a experiência dele nos campos, né, de atendimento. E além dessas doenças, existem milhares de doenças, né? Que elas. Vamos entrando, moçada, pode entrar. Existem muitas doenças, né? Mas que culminam nas mesmas coisas. Culminam em morte, em falta de qualidade de vida, em situações de muita dor, de desespero, né? E cada doença ela tem a sua dinâmica. E catalogando mais de 100 doenças, eu vejo que Bert Hellinger tinha razão mesmo, né? As doenças, elas são a forma que a gente tem de incluir aquelas exclusões. Então, eu me pergunto assim, a gente ainda prefere incluir doenças do que pessoas? Porque é isso que a gente faz. Salvo aquelas pessoas que, de uma forma inconsciente, né? Na maioria é inconsciente, mas raros os casos são pessoas que trazem questões de ancestralidade mais longe, né? Então, nesse caso, acaba sendo uma exceção, né? Gente que vai olhar lá para as dores da ancestralidade, de períodos dos estrangeiros que chegaram aqui, dos escravos, né? Que sofreram bastante, mas a maioria tá nessa geração mesmo. Então, muitos de nós, por julgarmos bastante o pai, a mãe ou aquelas pessoas que nos criaram, a gente vai acumulando doenças. De tempos em tempos eu solto a enquete e eu percebo que muitas pessoas têm várias doenças. Então, assim, é como se fosse a vida te dando uma oportunidade. Aí ela vai, você, né, se atrai para uma doença. Aí aquela não é o suficiente porque aquela não conseguiu te trazer um despertar. Aí você se atrai para mais uma, e mais uma, e mais uma. E aí a gente vai somando doenças. Eu vi várias doenças hoje, bem diferentes até, e todas são relacionadas principalmente a pai e mãe. Algumas são, né, em questão de assassinato, mortes, abortos, né, mortes prematuras, mas a maioria tem a ver com não acolher pai e mãe. Eu anotei algumas coisas aqui para falar e uma delas é a seguinte. A maioria pergunta assim: como eu faço para acolher o pai e a mãe? Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo para isso, mas eu sempre falo que o amar ou até honrar o pai e a mãe é instinto. Viemos deles. Como assim? Não gosto do meu fabricante, não aceito aquele que me fabricou. Me dá a impressão, se a gente fosse usar uma simbologia, que o produto saiu da fábrica e fala assim para a fábrica, ela explode, morre. Isso não existe, né? No mínimo, a gente tem que ter respeito. A maioria de nós acredita em Deus e é bíblico honrar pai e mãe. Eles vieram antes. A missão deles era nos trazer ao mundo. E todos nós que estamos aqui, né? Eles cumpriram essa missão. Estamos aqui, eles nos trouxeram. Eles foram crianças, também foram filhos. Eles também sofreram as dores deles. Muitos sofrem até hoje. Alguns que eu li hoje, né, alguns relatos de pais que abandonaram até mães, de pais que às vezes
estão aí mergulhados em vícios. Existe muita dor por trás deste homem e desta mulher que a gente chama de pai e mãe. E nós, como filhos, podemos ajudar eles, mas não conseguimos salvar eles do destino que eles trazem com eles. Conversei com uma moça hoje que a mãe tá com uma doença bastante séria e ela que ajuda, né, que socorre. E a gente vê que o filho, né, ele quer salvar os pais da dor. Isso é muito natural, mas nós devemos tomar cuidado até que ponto eu saio do meu lugar de filho e tento virar mãe da mãe, pai do pai. Isso não pode existir, né? Cada um tem o seu lugar no sistema familiar. Eu posso ajudar essa mãe, esse pai, eu devo ajudar. Tudo que eu fizer pelo pai e pela mãe é pouco perto da vida que eles nos dão. Mas eu não tenho condição de salvar alguém de uma doença muito grave. Eu não tenho condições de salvar alguém de uma doença mental. A gente não tem esse poder. Eles cumprem o destino deles, mas eu posso ajudar. Eu acho engraçado quando algumas pessoas usam isso que eu falo para justificar a ajuda que elas não dão para os pais. Não, a Fran falou que eu sou filha. Gente, pai e mãe a gente não vira as costas nunca. Se esse pai e essa mãe precisa de você para comer, para vestir, você tem condições? Precisa ajudar. O que não dá é pra gente tentar salvar eles de uma dor que às vezes eles não conseguem sair. Eu não consigo tirar uma mãe de uma depressão. Eu não consigo arrancar a depressão dela. Mas eu posso ajudar incentivando ela a querer ir no médico, tomar medicação. Eu posso auxiliar nessas coisas. Mas arrancar, salvar ela da depressão, eu não consigo. E por isso, muitos filhos se atraem para doenças parecidas dos pais, porque numa dinâmica de que eu não consigo tirar ele disso, então eu vou lá com ele para aquele lugar. É aquela famosa frase, né? Tá com dó dele, vai para o lugar dele. Mas os pais, em sã consciência, jamais chamariam o filho para a dor. A forma de honrar esses pais, uma delas, né, é a gente se alegrando com a vida. É a gente compreendendo que ele carrega aquela dor, que eu posso ajudar, mas não consigo tirar ele daquilo se ele não quiser. Então, como forma de gratidão pela minha vida, eu sigo na minha vida e vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar da minha família, vou casar, vou ter filhos, vou para a vida. Entende? Vocês têm perguntas? Nossa alma, ela vem com registro do fabricante. Então, toda vez que eu me volto contra aquele fabricante, que é meu pai e minha mãe, eu me puno. E as pessoas falam assim, mas eu não consigo gostar da minha mãe. É duro ouvir isso, né? Eu não consigo gostar do meu pai. Você tem suas mágoas e por uma rebeldia, você prefere achar que é melhor do que eles, ou que eles te feriram demais, que eles não merecem o seu amor. Mas eles te amaram tanto que te deram a vida. E tem pessoas que falam assim, só me tiveram porque é proibido abortar. Não é bem assim. Muitas coisas são proibidas e as pessoas fazem. Inclusive abortos. Então, se eles disseram sim para a sua vida, tome a sua vida com alegria, se encha de pai e de mãe e vá para a vida. Porque aquelas pessoas que rejeitam pai, que rejeitam mãe, elas estão colecionando doenças, estão colecionando relacionamentos infelizes.
estão colecionando fracassos de uma maneira geral, por uma rebeldia da alma. A alma não aceita esse tipo de exclusão. Se a gente não quer ouvir, nas palavras do Bert Hellinger, eu repito, é bíblico honrar pai e mãe. Para quem acredita em Deus, e a maioria da população acredita, é bíblico, honra o pai e a mãe. E quando a gente não consegue, não quebra essa hipnose, né, de dor, os nossos filhos, num ato de amor imenso, eles vão querer olhar para essa dor e fazer essa inclusão de pai e mãe. É mais sofrido. Muitas crianças que acabaram de nascer, que têm poucos anos de vida, se atraem para situações, para doenças graves, se atraem para acidentes sérios, porque de forma inconsciente elas se colocam para sofrer no lugar dos pais. Nós que somos grandes, damos conta da nossa dor ou vamos deixar as próximas gerações sofrendo? É muito duro isso. Quando o adulto ainda reivindica questões da infância, ele que está aqui vira as costas para a vida para ir lá reclamar com a sua fábrica. Só que muitas vezes existe um filho aqui querendo essa mãe. E aí ele também vira as costas para a vida. E o virar as costas para a vida é tudo isso que eu falei. É se atrair para doenças graves, para acidentes graves, para situações difíceis de saúde. Quando é que teremos um despertar interno para acolher logo esse pai e essa mãe? E não é porque a gente é bonzinho, não. É porque é instinto, gente. Vocês saíram de lá. Não adianta eu nascer e falo, explode pai e mãe. Vocês não servem para mim mais. É isso que a gente faz. Quando eu tava fazendo uma listinha aqui do que eu ia falar, né? Que eu resolvi de última hora fazer. Eu lembrei daquele personagem, Frankenstein. Se eu não me engano, uma das histórias, né? Porque eles mudam algumas coisas, cada versão que eles criam. Mas em uma das versões, o criador, né? Cria lá, ele queria criar um ser humano e ele cria o Frankenstein. Ele queria dar vida para um ser. Para um ser não, ele queria criar alguém do nada. E ele cria. Só que em uma das versões, a criatura mata o criador. Isso nós fazemos. Nós, criaturas, matamos nossos criadores, mas não matamos o pai e a mãe. Nós matamos os criadores em nós. Sou feita de pai, sou feita de mãe. Juntou os dois materiais, nasceu a Franciane. Nasceu cada um de vocês. Cada vez que eu nego, que eu excluo, que eu julgo, que eu tento mudar eles, porque eu acho que o jeito deles não é bom o suficiente, eu me torno um Frankenstein, mas eu mato o criador em mim. Aí eu me atraio para situações difíceis, eu me atraio para doenças, me atraio para pessoas nos relacionamentos que são exatamente igual ao meu pai, à minha mãe. Eu trago eles para mim de alguma forma, nem que seja a base de sofrimento. E isso é uma escolha. Quanto tempo de vida eu tenho para julgar os pais, ficar de costas para a vida, reclamando esse pai e essa mãe que eu tive?
Quanto de vida eu ainda vou gastar, que eu ainda vou perder reclamando do pai e da mãe? Por pior que eles possam parecer. E olha, podem acreditar, viu? Eu já escutei história que eu nem imaginava. Já escutei histórias terríveis. Mas o pai e a mãe fabricou uma pessoa. E essa pessoa tem uma vida. Ela quer seguir, fazer, viver. Ou ela quer ficar aqui reclamando, adoecendo, muitas vezes morrendo. Quando a gente ganha uma vida, a gente vem junto, né? Vem com a gente uma missão. E a nossa missão é desenvolver moralmente, intelectualmente. Com o nosso trabalho, a gente trazer mais vida para a vida das pessoas. Nós temos uma grande missão. E a nossa missão não é salvar apenas uma pessoa. Não adianta eu querer salvar uma pessoa que aos meus olhos sofre muito também. Eu ajudo, mas eu não sou maior do que ela. Eu sou filho, eu sou pequeno. Eu ajudo ela a passar por uma situação difícil. Eu ajudo meu pai a passar por uma situação difícil. Mas salvar eu não consigo salvar nem a mim muitas vezes. Quanto de vida ainda vamos ter para termos esse despertar interno? Quanto? Né? O Décio é um meu professor e ele fala assim, que nós somos pouco criativos para arrumarmos problemas para a nossa vida. Que bom seria se a gente não criasse, porque na visão sistêmica, cada pessoa tem o seu lugar. Se eu deixo mãe ser mãe, pai ser pai, se eu me coloco como filho, eu ocupo o meu lugar. E nesse lugar eu tenho força para prosperar, para conhecer pessoas, para trabalhar. Tem pessoas que falam assim para mim, Fran, tô num relacionamento pesado. E aí a gente vai abrir a constelação. Ela foi lá buscar no relacionamento o pai. Olha que romântico. Não é bom isso? A alma não deixa excluir. Para que você quer continuar excluindo? Pessoas também que às vezes tiveram destinos difíceis na família e são julgados, são discriminados. A gente vê também que as pessoas incluem essa exclusão em forma de doença. Quanto mais de doença a gente vai acumular para parar de julgar? Quanto mais de doença a gente vai acumular para entender que todos aqueles que nasceram no sistema familiar fazem parte, não importa o que eles fizeram. Também a gente inclui pessoas que causaram um mal muito grande para o sistema familiar ou um bem muito grande. Essas pessoas fazem parte do sistema, elas fizeram parte da história. Então elas também precisam ser incluídos. Sempre que houver exclusão, haverão sintomas. E a gente escolhe, vamos acolher sintomas ou pessoas? Tudo é uma escolha. Eu prometi que ia ser uma rapidinha, né? E já vamos encerrar. Tiver perguntas? Muito bom. Gente, obrigada por essa live rápida, né? Eu achei legal fazer porque são tantas doenças, né? Hoje eu li muitas doenças. E a gente adoece porque a gente de alguma forma se pune pela exclusão. A gente se pune e a gente é cruel com a gente.
A gente é bastante cruel. Convém a gente deixar o orgulho de lado. Ah, mas aquela pessoa me feriu, me magoou. Deixa passar. Isso não quer dizer que você vai chamar ela para ir na sua casa todo santo dia e servir sua melhor louça, sua melhor comida. Mas a partir de hoje, você pode olhar para aquela pessoa que é agressiva, que é de repente intolerante, com um olhar mais amoroso. É um exercício, viu, gente? Não é fácil, mas não é impossível. É um exercício. A gente olhar para aquela pessoa difícil e pensar quantas dores ela carrega com ela. Do sistema familiar dela que às vezes nem ela sabe. Às vezes nem ela sabe porque é assim. Às vezes ela nem sabe porque que ela não se controla para falar certas coisas. Se a gente começar a jogar um olhar mais amoroso para essas pessoas, talvez elas não precisem mais representar tantas exclusões. Então, é muito difícil olhar com amor para uma pessoa que nos magoou. Eu diria que é mais difícil ainda eu trazer um sintoma para minha vida para que eu inclua ela. Porque a alma vai fazer esse movimento, a gente querendo ou não. Na constelação a gente fala muito que as leis naturais, né, que a gente cita nas constelações, elas atuam em nós independente da nossa vontade. Então, se eu prefiro cultivar de repente mágoa, é uma escolha. Vai ter algum momento que a gente vai cansar disso e vai se liberar da dor. Mas mais difícil do que liberar a outra pessoa da minha raiva, da minha angústia, eu acho pior a gente trazer essa pessoa em forma de doença. E traz, viu, gente? Olha, diabetes, o Bert Hellinger fala que sempre está associado à mãe. Tem raras exceções, né, que pode a pessoa tá olhando para outra situação. Mas, normalmente que é a mãe. Normalmente questões com a mãe. Às vezes, se for criança, a criança tá olhando para uma dor da mãe com a avó. Você imagina você trazer uma doença aí de forma inconsciente para um filho teu sofrer? Financeiro? Simbolicamente falando, a mãe é vida, né? Então a mãe, se a gente tá bem com a mãe, o dinheiro entra. O dinheiro é vida, por quê? Sem dinheiro ninguém vive, né? Mas o pai é o mundo. Então, simbolicamente falando, a mãe, você tá bem com a mãe, o dinheiro entra. E se tá bem com o pai, você administra bem esse dinheiro. Porque às vezes tem gente que ganha dinheiro, mas se livra logo do dinheiro, né? Não quer ficar com dinheiro na mão. Então tem isso. Na família do meu pai, todos morrem de problema de coração. Pode ser sistêmico, né? Não é muita coincidência. Pode ser sistêmico. A gente se atrai para doenças difíceis quando a gente não acolhe, principalmente mãe, tá? Principalmente mãe. Mas tem doenças que a gente olha para outras situações. Trombose, por exemplo, gente, não é regra, tá? Senão a turma vai falar que eu virei médica prática, né? Que o pessoal fala. Mas trombose, muitas pessoas que eu atendi, elas não aceitam a morte de alguém. Então elas vão parando a circulação, né? Como se realmente não quisesse mais ficar aqui. Hipertensão é quando a pessoa quer se livrar de alguma dor do sistema familiar. Alguma dor assim, que não tá bem digerida ainda.
Que mais, gente? Encerramos? Mais perguntas? Foi só uma rapidinha, viu, gente? Porque não vão ficar doente não, moçada. Vamos acolher esse pai, essa mãe. Caramba, né? Quanto será que eles já não sofreram para aguentar a gente chorando, limpando fralda, né? Caramba, olha, quando a minha sobrinha nasceu ou minha irmã estava gestante, eu fiquei filosofando. Falei, gente, por conta de 2 negocinhos desse tamanho, fabrica uma criança, célula por célula, sistema digestivo, sistema circulatório, cérebro, pulmão, tudo. Não é um milagre a vida? A vida é um milagre, gente. Não dá pra gente ficar dando bobeira, não. Vamos aproveitar, né? A gente fica aí culpando pai, mãe. Não, por causa deles que a gente tá aqui. E se eles não foram melhores, é porque não deu, infelizmente. A missão principal deles era botar a gente no mundo. Ainda que eles colocassem a gente no mundo e largassem a gente num latão de lixo, alguém deu conta da gente, do nosso sustento, de nos vestir, de nos alimentar. Estamos aqui. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Tô cultivando doença, tô cultivando raiva, né? Esses dias eu atendi um rapaz que ele se sente superior ao pai, né? E normalmente o homem que se sente superior ao pai, ele vai muito agressivo para os relacionamentos. Ele vai muito agressivo. E a gente, assim, é muito comum. A mulherada que reclama que tá num relacionamento abusivo, que o marido bate, normalmente são homens que se sentem superior aos pais. Por questões diversas, né? Então, isso eu ia falar também. A maioria de vocês tem filhos. Você já pensou um filho com 15, 20 anos, olha na sua cara e fala, olha, você é terrível, eu não queria ter você como mãe, você é a mãe errada, eu queria ter outra. Deve ser um horror, gente, eu ia morrer. É, Renata, é isso mesmo. Olha, todo mundo fala que quando a pessoa vira mãe, vira pai, ela se torna uma filha melhor. E isso não deveria ser esquecido, porque no meio do caminho a gente esquece, né? Outra questão também, tem mulheres que têm filho, mas põe pra avó criar. A avó não tem mais essa obrigação, né? A avó pode ajudar, mas não criar. Do mesmo jeito que avós que ajudam a criar, não deixa a mãe ser mãe. Isso também não dá, né, gente? Cada um tem o seu lugar, cada um é importante no seu lugar. E é isso, né? O que mais, moçada? Vou deixar salva. Gente, olha... isso é muito comum também. Tem gente que fala assim, olha, eu não tive carinho, não tive, sei lá, abraço, afeto do pai, da mãe, não consigo fazer isso com meus filhos. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês importante. Abraçar é de graça, sabia? É de graça, vai e abraça. Na primeira vez vai dar uma vergonha, mas vocês vão achar bom. Abraça, beija enquanto tá vivo, tá? Eu sempre falo isso. Não adianta esperar chorar lá no caixão, não. Abraça, beija pai, mãe, filho, namorado, papagaio enquanto tá vivo. Depois não adianta, quebra essa vergonha. A gente tem que ter vergonha de fazer coisa errada, né? E ainda assim, se a gente faz, a gente se perdoa e não faz mais. Mas ter vergonha de abraçar e beijar, não, gente. Pelo amor de Deus, a vida é uma só. Thaís, pode ser. Relacionamento de casal com padrão repetitivo. Se tá julgando o relacionamento dos pais, na maioria das vezes está. Filho não tem que tomar partido de pai e mãe. Filho não tem que escolher, eu gosto mais de um ou de outro. Não, isso é feito dos dois. Você não tem que escolher.
Se um filho tivesse que escolher para um pai ou uma mãe ir para a morte, vocês iam escolher quem? Não pode escolher ninguém, tá, gente? Tem que escolher os dois para não ir. Isso não existe, escolher um ou outro. Ó, pai e mãe, eles se viram, eles se escolheram, eles se viram. Ninguém foi lá chamar você e falar, olha, filho, quem que você acha que deveria ser seu pai, sua mãe? Azar deles que não estão se dando bem. Eles se escolheram, eles se resolvam. E pai e mãe não tem que botar filho em briga de casal. Eles se escolheram, deixa eles. Porque enquanto vocês estão lá, tá lá o pai e a mãe. Aí vem o filho zombeteiro e reclamando lá que o pai não trata a mãe do jeito que ela acha que seria bom, que a mãe não faz a comida do jeito que o pai gosta. Gente, vai cuidar da sua vida. Tchau. Tá? Fica lá reclamando, vira as costas pra vida. Aí passa um belo de um pretendente, vocês estão lá de costas. Aí fica reclamando, ai, não arrumo ninguém legal, só vem as porcarias. Vem porcaria bastante. Porque vocês estão chamando eles, né? Que mais, moçada? Falei tudo? Gente, outra coisa. Pai e mãe é pai e mãe da criança. Mãe que fala, olha, seu pai não presta, seu pai isso, aquilo. Ou o pai que fica, olha, sua mãe não vale nada, sua mãe não sei o quê. Gente, não dá, né, minha gente? Vocês querem ver filho sofrendo? Se quiser, continua assim. Reclama que o pai não vale nada, que o pai não presta, que a mãe é uma broaca. Gente, filho tem que amar os dois. Quando o filho vai vazio de um ou de outro, a gente fala que ele fica capenga. Se o filho vai vazio de pai para a vida, ele vai se preencher no álcool, nas drogas, aí você escolhe. Se ele escolhe as drogas, os vícios, ou se ele escolhe o pai. Aquele cara sem vergonha, salafrário, todos esses adjetivos aí que a gente costuma dar, né? Quando separa. Quando conhece é o príncipe, quando separa vira um monstro. Então, gente, deixa a criança gostar do pai, deixa gostar da mãe. Vocês, uma postura interna, julga menos. Se não deu certo o relacionamento, libera o cidadão, que ele seja feliz e vai pro próximo. Senão a gente fica lá lamentando, o cara não foi bom, o cara aprontou, o cara isso. Aí a gente fica lá sentadinha, a vida passando, né? Oportunidades ali aparecendo e a nossa vista embaçada porque estamos lá choramingando aquela dor. E eu não tô desqualificando a dor, tá bom? Eu sei que tem histórias sérias, histórias bastante graves, tristes, mas a vida não pode ou não deveria se resumir em um trauma. Aquele trauma, se ele foi superado, ufa, dei conta de passar por aquilo, tava no meu destino, passei, agora vamos para a parte boa do negócio. Porque a vida de ninguém é só tragédia, né? A vida tem a parte boa também, a gente tem que ter um esforço íntimo para olhar para frente, não para trás, né? Às vezes é mania que a gente tem também de reclamar, todo mundo tem essa fase, né, gente? Até eu. Faz parte. A gente passa na fase ruim para depois chegar na boa. Esses dias eu vi uma frase bem legal, que ela fala assim, às vezes é só um pedaço ruim de um caminho bom. A vida é isso, né, gente? Não é só coisa ruim, não. Mais perguntas, moçada? Para a live relâmpago? Acho que deu, vambora? O pai não quis assumir e a mãe se relacionou com outra pessoa que assumiu e registrou a criança. Quantos anos tinha essa criança? Gente, quando a gente casa, o pacotinho vem junto, tá bom? Sogra, sogro, cunhada, se vira nos 30, acolhe todo mundo no coração, sua família, o maridão aí veio dele, né? Então vamos acolher essa turma aí, porque se a gente exclui a fábrica, minha amiga,
vem outra que assume o pacote todo. Ó, nesse caso aqui que tem aqui, ó, o pai não quis assumir, outro homem assumiu a criança. A criança tem o pai biológico, o material é daquele homem, gente, né? Dependendo de quantos anos que essa criança já foi para esse pai adotivo, pode ser que ele fique mais tendencioso para o sistema do pai adotivo, né? O pai que registrou. Mas o pai biológico tem uma parcela aí boa, né? Se não fosse o pai biológico, o pai adotivo não ia ter quem prover a vida, não é? E outra, agradeça esse encontro com esse homem, porque você só tem esse filho do jeitinho que ele é, porque foi com aquele homem. Porque se fosse outro homem, seria outro filho, com outras características, com outro jeito. Ó, a vida tem a parte boa e a ruim. Não dá pra rasgar a parte ruim. Eu sempre falo assim, quando a gente lê um livro, a gente não rasga aquele pedaço que a gente não gostou, ou risca. Senão não tem sentido a história, né? A gente acolhe a nossa história e a turma fala o que é acolher. Gente, no dicionário fala assim, acomodar, dar lugar, hospedar. Então acolher é isso. Ah, é meu? Daqui. Vamos guardar. É meu aquilo, aquela história é minha, aquela dor também é minha. Posso ter superado aquela dor, mas ela existiu. E de alguma forma ela me fez ser quem eu sou hoje. Tudo bem, moçada? Vamos encerrando? Ó, um beijo, muito obrigada, viu? Eu costumo... Essa é a segunda live que eu faço, foi relâmpago, marquei um pouquinho antes de entrar, mas principalmente por essas questões das doenças, que eu li bastante coisa hoje, que a gente possa preferir acolher pessoas do que doenças, tá? Cada um de nós é muito importante nesse mundo. Muitas coisas que são faladas, né, do plano espiritual, eu sei que a gente só vai ter certeza quando estiver lá. Tomara que demore, né? Mas existem linhas de pensamento que falam que a espiritualidade programa cada um de nós. Cada um de nós temos a nossa missão especial. Todos nós somos importantes. Todos nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Que todos nós possamos fazer o bem até o limite das nossas forças. Todos nós podemos sempre um pouco mais. Todos nós podemos acolher um pouco mais. Todos nós podemos lançar um olhar mais amoroso para aquelas pessoas difíceis do nosso sistema familiar, do nosso trabalho. Se nós temos tantas críticas aos que nos rodeiam, quem sabe não fomos plantados ali para sermos a luz daquele ambiente, daquela família, daquele lugar. Um beijo, muito obrigada, viu, gente? E até a próxima. Obrigada.